Então, o que a gente pretende é justamente abordar essa fachada unitizada, que mesmo sendo mais industrializada, ela é uma fachada que requer uma manutenção, que requer um cuidado, né? Mesmo que ela não seja como uma fachada texturada, né? Que é mais artesanal, tá? Então vamos conhecer um pouquinho, né, dessa fachada unitizada, tá? Esses são alguns dos problemas, né? Isso aqui foi uma obra que a gente foi fazer o recebimento e vejam que a fachada, né, unitizada, que seriam quadros de vidro, né, já montados em um alumínio, um suporte aluminizado, para serem colocados dentro de um vão, tá? E aí você vê que isso não foi bem pensado, né? Não foi bem elaborado para que a execução fosse correta. Então você tem um gap aqui, né? Um espaço que terá que ser retrabalhado, né? Da mesma forma, você também tem alguns problemas nessa instalação aqui, tá? Nessa fachada você vê que ela tem umas ondulações. E esses são problemas que a gente pode ter quando vai receber o empreendimento ou quando vai fazer uma inspeção predial num prédio que tem esse tipo de fachada, tá? E nós precisamos saber identificar quais são os problemas que essas fachadas possuem e entender qual seria a melhor forma, né, de fazer uma recomendação técnica do que deve ser corrigido, tá? Então vejam, quando a gente foi tentar entender por que, que aquela fachada tinha aquele espaço, o que, que tinha acontecido, o pessoal nos apresentou esse projeto e esse projeto aqui, tá? Então vejam que esses dois documentos não são projetos de fachada unitizada, tá? Isso daqui é um layout de arquitetura, né? É o projeto de arquitetura, inclusive. E ele tem aqui, né, os seus níveis, ele quer mostrar como é que vai ficar a carinha dessa fachada. Então ela tem uma justificativa estética. Eu não posso pegar esse projeto e executar. Da mesma forma que eu não posso pegar o projeto de arquitetura e fazer a estrutura do prédio. Eu preciso de um projeto estrutural que vai me informar corretamente onde estão os pilares, como é que eu faço a locação deles, qual que é a dimensão de cada pilar, qual que é o fator água-cimento desse concreto, qual que é o FCK, quais são as armações que eu vou utilizar. Então veja que por um projeto de arquitetura eu não consigo executar uma estrutura de concreto armado, porque ele tem uma função diferente, ele não foi feito para fazer uma estrutura de concreto armado. Eu preciso de um projeto estrutural fundamentado para fazer a minha estrutura de concreto armado. Da mesma forma, eu não posso pegar um projeto de arquitetura e fazer um projeto de esquadria. Não posso tentar executar a minha esquadria com um projeto de arquitetura sem nada mais do que isso. Porque senão eu vou fazer um trabalho completamente artesanal. Aí eu perco todas as minhas vantagens de ter um processo mais industrializado se eu retomar, né, se eu retroceder fazendo tudo artesanalmente, tá? Então, a grande vantagem da fachada unitizada é porque ela é industrializada. Mas eu não posso simplesmente pegar um projeto de arquitetura e sair cortando alumínio, botando lá um vidro e acabou. Eu preciso primeiro, para que eles corresponda, né, ao que eu preciso primeiro fazer um projeto de esquadria, tá? E aí, quando eu tenho esse processo todo fechado, eu tenho uma fachada unitizada, tá? Então, isso daqui que eles fizeram, isso daqui foi porque o seguinte, né? Contrataram-se uma empresa que não tinha uma pessoa responsável, um engenheiro adequado para fazer esse processo e eles fizeram um esquemático. Isso aqui é um esquemático, né? Então, isso daqui ele colocou que vai fazer quadro e depois eu vou tampar com o vidro e o tamanho desse vidro que ele especificou e ele montou esse esquemático dos quadros de alumínio e vidro que ele ia fazer para essa fachada. Mas isso não conta como projeto, tá? Eu não consigo pegar isso daqui e entender qual que foi o perfil de alumínio que ele usou, qual que foi o vidro,
Qual que é a espessura desse vidro? Qual que foi o silicone que ele utilizou? Eu não tenho informação nenhuma. Não consigo rastrear esse projeto, né, essa execução, através desse layout, né, desse esquemático aqui. Ele é muito limitado dentro das perspectivas, né, dentro do que ele precisa apresentar, tá? Então, esse tipo de situação acontece bastante. A gente precisa ter ferramentas para conseguir lidar com essas situações. Um dos primeiros pontos, então, quando eu estou recebendo um projeto, estou recebendo um prédio, né, vou fazer a inspeção de recebimento de obras. Uma das coisas que a gente pede é o projeto de esquadrias, principalmente se o prédio tiver uma fachada de vidro, né, aquela fachada uniforme. Porque eu preciso entender o histórico daquela execução. Eu preciso entender quais foram os materiais que foram utilizados, a especificação deles, porque eu preciso fazer a manutenção desse prédio. Se eu não tiver esse histórico, a manutenção fica muito mais difícil, vai ficar tudo na tentativa e erro. Então, uma das primeiras coisas é pedir o projeto. E às vezes a construtora acredita que isso daqui, esse layoutzinho aqui, é projeto. E a gente tem que esclarecer que isso daqui não é um projeto, é só um layout e ele não vai me dar informações para manutenção. E aí eu preciso pegar esse histórico de execução junto com esse executor, né, com a construtora, tá? E a norma, né, nós temos normas para esquadrias. Não existe uma norma de fachada unitizada, fachada glazing, ainda não temos uma norma. A gente usa as normas de esquadria porque ela fala de esquadrias externas. E como essa fachada ela também atua, né, como vedação vertical, como abertura de janelas, então a gente utiliza a norma 10821, que fala sobre esquadrias externas, tá? Alguns detalhes sobre qual que é o melhor tipo de silicone a ser utilizado, qual que é a melhor forma de executar essa fachada, nós tiramos de normas internacionais, como a STM, tá? Porque o Brasil ainda não tem todas essas normas fundamentadas para esse tipo de fachada. Mas tem no exterior e a gente utiliza. Tá? Então, a nossa norma aqui no Brasil, principal, vai ser essa daqui, tá? E ela especifica de forma muito clara que eu preciso de um projeto para fazer as esquadrias. Não só as esquadrias, né, de fachada unitizada, mas qualquer esquadria. O ideal seria que todas elas tivessem projetos. Essas esquadrias pré-fabricadas, né, você compra a janela pronta, a indústria que fez aquela janela tem um projetinho dela lá. O que não tem é o projeto dela sendo executada no seu prédio, né? Então, aquele prédio que você está historiando pode não ter o projetinho. Mas, pelo menos, você consegue, com o fornecedor, entender como é que aquela esquadria foi feita e qual que é a melhor forma de fazer a manutenção dela. No caso da fachada unitizada, geralmente se contrata empresas que manufaturam essas esquadrias sob demanda, né? Então, eu não tenho um processo produtivo para aquela esquadria, porque ela já está, ela é personalizada para aquele edifício. Por esse motivo, se eu não tiver, né, um descritivo de como ela foi executada, eu vou ter muitas dificuldades de entender como que eu preciso mantê-la. Então, é muito importante reforçar essa necessidade da gente pedir essas informações quando for fazer uma inspeção, tá? E isso a gente está respaldado, né, pela norma, que ela precisa ter os projetos, os catálogos, os atestados, certificados. Eu preciso ter o certificado, por exemplo, do silicone utilizado para fazer a colagem dos vidros nos quadros de alumínio, né? Então, porque eu não posso ter o risco de um desses vidros se soltarem de um prédio de 30 proventos, né? Então, eu preciso ter toda uma qualidade nessa execução e ela precisa ser comprovada com teste de certificados, tá? E esse projeto de esquadria, ele precisa ser feito por um profissional habilitado nesta área de esquadrias, né? Ele precisa ter experiência, precisa conhecer o mercado e precisa emitir uma RT de responsabilidade técnica sobre esse projeto. Isso porque ele precisa avaliar uma série de situações, inclusive situações ambientais, né? A gente está no Brasil, que é um país, né, de dimensões continentais, é enorme,
e cada região pode ter situações muito diferentes. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é justamente situar esse edifício dentro de uma determinada região, que já tem, né, uma média, um histórico, pelo menos, de fatores de direção de vento, velocidade de vento, qual é o período de chuva, qual é o período de seca, como que os edifícios se comportam nessas regiões. Então, ele já tem essa história. O que ele vai fazer é adaptar o projeto de esquadria que ele está elaborando para o edifício. E a partir desse momento, ele consegue, então, fazer o melhor custo-benefício para aquele edifício. Tá? Tudo baseado em normas, tá, gente? E a gente faz algumas simulações, tá? Eu preciso colocar algumas definições. Eu quero fazer esse prédio, ele é residencial ou ele é comercial? As pessoas vão ficar longos períodos de tempo nesse local? Qual que é a qualidade, né, que eu preciso manter, uma qualidade acústica para esse ambiente? Se for um ambiente residencial, a pessoa vai querer uma qualidade acústica na sua sala, no seu quarto. Se for um edifício comercial, eu posso lidar com advogados, psicólogos, eles vão precisar de um determinado silêncio, né, para não atrapalhar a condução do trabalho deles. Então, eu preciso primeiro, entender quais são os parâmetros de utilização daquele edifício para entender se as esquadrias projetadas por ele, para aquele edifício foram bem pensadas, né? Atendem aos requisitos iniciais. E uma das coisas que é feita, né, é justamente essa simulação da acústica do local. Eu faço um levantamento, eu coloco um microfone mesmo na rua, em diversos pontos no perímetro dessa edificação que será construída, aí é um ponto, né? Eu preciso fazer esses ensaios, essa medição acústica antes de começar o meu prédio, né? Depois que ele está pronto para fazer, não vai adiantar de nada. Isso porque eu preciso levantar qual é a necessidade de vedação acústica, dependendo do nível de ruído da região, né? Se for uma região próxima de uma avenida que tem bastante ruído de carros, eu vou ter uma situação. Se eu tenho um prédio numa área residencial, né, como aquela rua de movimento local, ela vai ter uma segunda situação. Não vou precisar de ter tanto controle assim, tá? Então, neste caso aqui, nós temos exatamente esse exemplo, né? Tem uma avenida com grande fator de ruído neste ponto, e atrás do prédio a gente tem uma situação de maior conforto, né? Que é uma área residencial. Então, por esse projeto aqui, a gente vai avaliar se eu tenho mais fatores de ruído, tá? Aqui eu faço um grade com mais distância, né, 16 metros. Aqui 26 eu vou mantendo, né, vou tentando fazer um mapeamento da situação de ruídos, tá? E aí, a partir disso, a gente consegue, então, fazer uma verificação. Que nesse caso, esse prédio, né, ele precisa de um reforço de vedação acústica, né, de atenuação acústica na minha fachada frontal. A fachada posterior, ela não está tão exposta a tantos ruídos, então ela consegue ter uma situação mais confortável, tá? Então aqui, nessa fachada frontal, eu vou ter que adotar uma série de situações para garantir que essa atenuação acústica vai resolver o meu problema de ruídos. E na parte posterior, eu já vou poder pensar uma forma diferente de fazer essa vedação, porque eu tenho menos ruídos nesse local, tá? E como é um prédio muito largo, então a diferença de frente e fundo é muito grande, tá? A gente faz todas essas simulações justamente para mostrar, olha, nesses ambientes, por mais que às vezes eu vou ter uma situação diferente de fachada, a minha esquadria vai ter que funcionar dessa forma. E aqui eu posso fazer também um conjunto, né? Pode ser que a frente seja uma fachada totalmente netizada e o fundo seja uma fachada diferente, por questões estéticas, por questões de economia, né? Eu posso colocar uma fachada texturizada, por exemplo, desde que as janelas tenham uma qualidade muito boa para conseguir manter, né, o mesmo conforto acústico de frente e fundo. Então, isso foi feito, né? Esse é o que é um exemplo de um prédio, né, que tem um projeto de esquadria bem elaborado, com consultores, né? Então, é só para mostrar qual que seria o mundo, o que a norma
solicita, né, que seja feito para montar um bom projeto de esquadrias. Aí aqui seria o projeto finalizado, para mostrar, né, que a frente ela ficou com essa carinha de fachada anodizada, com duas cores de vidro. Depois eles tiveram, né, também uma questão de vedar alguns pontos somente com a CM, não tem vidro. O fundo ficou diferente, ficou com uma pintura texturizada, né? Então a fachada do fundo ficou diferente da fachada da frente. Tá? Alguns pontos para ficar mais bonito o prédio sem perder a vedação acústica, tá? E aqui alguns detalhes dessa esquadria. Quando eu falo de fachada unitizada, eu preciso pensar num projeto. E esse projeto ele precisa ter alguns detalhes. Primeiro ponto é que eu preciso sempre pensar que a fachada unitizada ela é composta de vários módulos, né? Como se fosse um Lego mesmo. Cada quadradinho desse é um módulo. E eu posso ter um módulo que é composto de vários quadrados. Então, nesse caso aqui, o meu módulo ele tinha esse tamanho, né? Ele começava numa parte da CM. Alguns módulos tinham, né, janelas. Então, essa parte aqui que tem um Vzinho, ele está indicando que essa janela é uma janela maxiar, ela abre. E o ponto que não tem, né, porque isso aqui já não é uma janela, né? É só um vidro, permite a passagem da luz, mas não abre. Tá? Então, eu preciso pensar sempre que eu tenho um módulo aqui, eu tenho outro módulo aqui e eu tenho outro módulozinho aqui. Tá? Então, cada um desses três conjuntos aqui é um módulozinho. Eu posso ter módulos maiores, módulos menores, mas uma fachada unitizada vai sempre se compor de vários desses módulos, tá? E quando chega na quina, ele vai ter alguma questão ali para ajustar o tamanho, né? Mas quanto mais industrializado ele for, melhor. Então, a tendência, né, a forma de se executar é que eu pegue a maior parte desse meio aqui e tento fazer ele o mais igual possível para eu ter uma produtividade na hora de executar esses módulos, tá? Então eu vou fazer a parte que é igual, né, ser o mais igual possível. Eu não vou ter muitas variações de módulo no meio do prédio, mas nas finas eu preciso ter algumas variações porque eu vou precisar medir bem certinho para esse módulo encaixar, porque se eu tiver alguma variação de 1 ou 2 centímetros, isso é significativo para um módulo de vidro, né? Então eu tenho que jogar essas diferenças nas quinas, aqui embaixo, para a gente não ter uma variação modular muito grande, né? Senão, cada pavimento que eu fosse fazer, eu teria que fazer essas medições, tá? E aí ficaria inviável executar, né? Eu teria que colocar a indústria dentro do canteiro de obra para a gente conseguir fazer uma fachada unitizada. Não ia ter como fazer isso de uma forma mais industrializada, tá? E aí eu volto, né, a fazer as coisas artesanalmente, que é o que a gente não quer. Sentido, né? Quando a gente volta fazendo as coisas de uma forma que é artesanal. Se eu preciso fazer numa indústria, então que seja realmente industrializado, para ter as vantagens de ser um produto uniforme, de ser um produto que vai ser mais previsível, né, o seu comportamento, tá? Aqui alguns pontos interessantes, né? Em alguns lugares, esse vidro aqui, ele vai precisar ser um guarda-corpo. Então, como é que eu faço um guarda-corpo numa fachada unitizada, né? Eu não quero que tenha uma diferença, né? Ele precisa estar sempre uniforme esteticamente com a fachada. Então, nesse ponto, ele precisou fazer um quadro especial para esse guarda-corpo, tá? Então, esse é um tipo de coisa que vai ser prevista em projeto. Outros detalhes é... Opa, voltei. É justamente como que eu faço a ancoragem desses módulos de vidro na minha fachada, né? Lembrando que eu vou ter uma fachada de vidro e ela vai ser a minha vedação vertical também. Então eu não tenho paredes nessa fachada. Quando você vê, né, um prédio com vidro de cima e baixo, você não vê nada que separe esses vidros dos outros elementos, né? É uma fachada unitizada. Quer dizer que aquele vidro faz o papel de parede. Então eu não tenho uma alvenaria ali no fundo que eu consiga colocar para fazer as vezes, né, de vedação. Vai ser realmente um módulo de vidro. Então ele precisa se ancorar nesse edifício de forma bem segura. E a melhor maneira de fazer isso é fazer uma ancoragem na estrutura portante.
Então, no caso de estruturas, né, de concreto armado, eu vou sempre fazer essa ancoragem nas vigas ou nos pilares, tá? Então, um dos mecanismos que a gente faz é justamente colocar essa pecinha, que ela chama de ancoragem, e faz a perfuração. Notem que esse modelo, tem vários, tá? Esse aqui é um dos modelos, né, que é em formato em L, ele tem uma aberturinha aqui, né? Essa abertura é justamente para eu ter alguma movimentação nessa ancoragem. Lembrando que eu posso ter algum desvio, né, na viga, justamente porque ela é feita moldada em loco. Então, a segurança que a gente tem de planeza dessa viga, né, de prumo, ela é limitada aos nossos meios de produção. Então, eu corro o risco de ter uma pequena ondulação. Para não precisar, né, toda vez que eu tiver uma pequena ondulação, eu ter que repensar todo o meu projeto, eles pensam uma pequena folga, né? Então tem uma margem de erro dentro da minha viga que eu preciso respeitar, que é o máximo limite que eu consigo movimentar essa ancoragem, tá? Então ela vai para frente e para trás para eu tentar deixar essa fachada o mais aprumado possível, né? Porque vidro não faz curva, então eu preciso pensar que essa fachada ela precisa ser bem aprumada, bem aplanada também, né? Bem certinho, para a gente conseguir fazer todas essas ancoragens sem precisar de ter grandes, né, problemas na hora de executar. Porque a gente precisa saber que o concreto ele vai ter alguns desvios. Então, o meu sistema que vai por cima do concreto tem que ter uma pequena folga, né? Senão fica inviável. Então, essa daqui é as ancoragens, tá? E se eu entrego, né, é muito comum em São Paulo e em algumas outras cidades, nós entregarmos os pisos, né, no osso. Então, quando eu entrego o piso no osso, essa ancoragem ela fica visível. E é importante informar para o cliente que ele não pode remover essa peça de alumínio que está lá, né? Ele tem que fazer um piso elevado, ele pode fazer outras formas, né, de decoração que não mexam, né, que não alterem a configuração das ancoragens da fachada netizada no prédio. Um exemplo de outro tipo, né, de ancoragem, tá vendo? Esse é um prédio que está sendo preparado, né, para receber os quadros de vidro, e ele também tem a, aquela folguinha, né, aquele limitezinho para permitir, né, que o quadro tenha uma leve margem de erro, né, em relação do prumo da minha estrutura de concreto armado, né, que não é perfeito, então eu preciso pensar na possibilidade de ter essa movimentação. E aqui alguns detalhes que eu preciso ter em projetos que tenham fachada unitizada, tá? Então eu tenho a fixação, né, do peitoril. Então nesse caso aqui é uma fachada que segue para cima, né, ela vai embora. Mas neste ponto aqui eu tenho uma meia paredinha, né? Então do lado de fora eu vejo vidro, mas nesse caso do lado de dentro eu vejo uma meia paredinha, que é como se fosse o peitoril, tá? Dessa fachada. Então, nem todo prédio vai mostrar vidro, né, em todo o pé direito daquela sala, daquele ambiente que ele tem essa fachada letizada. Em alguns pontos, sim, né, ele quer mostrar, por exemplo, um prédio residencial que opte por fachada netizada e queira fazer uma varanda, ele vai deixar, né, toda aquela parte aberta para ampliar a iluminação da sala. Mas tem alguns tipos, né, de utilização desse tipo de fachada, ele pode querer fazer esse peitoril. Se eu tiver essa situação, eu tenho que conseguir ancorar, né, por um perfil esse peitoril com a minha fachada unitizada. Não é muito interessante nós utilizarmos alvenarias de blocos cerâmicos ou de concreto, né? Misturar cimento com alumínio não é muito bom. Então, a melhor opção é justamente trabalhar com outro sistema que também é industrializado, como, por exemplo, o drywall. Tá? Ele já está habituado, né? Ele já tem toda uma metodologia de trabalho com alumínio, então você combina, né? Alumínio com alumínio. Então, dá certo. E o fechamento desses quadros, né, vai ser com as placas de drywall, né? Gesso acartonado. Né, o gesso acartonado. Então, o segundo ponto que eu tenho é um shadow box, que é um elemento que serve para criar uma vedação. Geralmente ele é uma placa de ACM com uma cor assim mais escura, né? Pode ser preto, pode ser cinza, mas você não vê
o elemento que está por trás. Porque senão, se eu não tivesse essa plaquinha de shadow box aqui, eu veria aqui na frente o meu quadro, né, que está passando aqui de alumínio, eu veria o fundo da caixa do shadow box, né, que seria, eu veria o gesso acartonado, né, que eu coloquei aqui para o drywall. Se eu faço um peitoril com outro tipo de material, eu conseguiria ver da rua, né? Então eu começo a afetar esteticamente esse elemento. E em alguns casos eu poderia ver a viga também, né? Dependendo do projeto, então eu conseguiria ver a viga. Então, para evitar de mostrar o que está no fundo e deixar uma fachada mais uniforme, eu utilizo esse elemento, né? Que a gente chama de shadow box, mas é meramente um ACM aqui, né? Fechando esse quadro. Então, do lado de fora, eu tenho aquela impressão de espelho, né? Eu não vejo nada que está acontecendo do lado de dentro, tá? Do lado de dentro eu só vou permitir mesmo onde eu quero que tenha luz. Aí eu vou verificar, vai ter essa passagem de luz, tá? Bom, aqui a muretinha de drywall, né, como a gente falou, justamente para fazer esse peitoril, tá? Aqui a gente tem parafusos que eu conecto, né, o meu quadro na ancoragem, tá? Então a ancoragem está aqui, eu tenho os parafusos que conectam o meu painel, né, o meu módulo de alumínio e vidro dentro dessa, em cima, né, dessa ancoragem, tá? Aqui eu tenho o garfo, né? Então aqui eu tenho a ancoragem e aqui eu tenho o elemento que se ancora sobre esse elemento de alumínio, né? Então é alumínio com alumínio, mas aqui eu tenho a ancoragem que está fixa no meu sistema estrutural e aqui eu tenho o garfo que segura o módulo de vidro e alumínio sobre essa ancoragem, tá? De forma que eles fiquem unificados, né? Eles estão íntegros ali daquela forma, de uma forma que eles conseguem então ficar presos. Então é feito, né, por gravidade, mas também eu tenho os parafusos que ajustam, né, para ficar bem firme essa vedação aqui, tá? Que a gente chama o conjunto de ancoragem, né? Então eu estou ancorando o módulo no meu sistema estrutural de duas formas, né? Primeiro eu coloco a minha ancoragem e depois eu venho com o módulo que tem a pecinha que se encaixa sobre essa ancoragem, né? E esse encaixe, então, vai me deixar com essa parte de módulos, né, de vidros sobre a minha estrutura, tá? Aqui eu tenho um elemento que é extremamente importante, é o selo corta-fogo. Por quê? Essa fachada, ela tem um espaço entre o vidro e o meu sistema estrutural, né? Então, as vigas externas estão afastadas ali, 20, 15 centímetros do meu módulo de vidro. Então, se eu tiver algum incêndio aqui embaixo, ele pode passar por esse espaço. Então, eu preciso ter uma vedação que impeça, né, o fogo de passar de um pavimento para o outro, tá? Então, dessa forma, eu consigo eliminar aquela presença de uma passagem de chama de um pavimento para o outro, tá? Isso daqui é, inclusive, uma exigência, né, do Corpo de Bombeiros, tá? Então, eu não posso fazer uma fachada unitizada sem esse firestop, né? Sem esse material que impede o fogo de passar de um ambiente, né, de um pavimento para o outro, tá? Justamente porque eu tenho, né, uma fachada que ela não é sobre, né, ela não veda os pavimentos, tá? Ela é uma fachada afastada. Por esse motivo, ela tem um espaço, e aí eu preciso vedar esse espaço para não deixar o fogo passar, tá? Fogo, fumaça, enfim. E aqui está uma sequência executiva, né? Se eu estou aqui fazendo a minha fachada unitizada, o que eu faço primeiro, né? A primeira coisa é fazer a instalação daquelas ancoragens. Eu tenho aquele perfil de alumínio que ele precisa ir primeiro, tá? Nesse ponto, eu preciso já estar com a fachada toda medida, né? Justamente para eu ter aquela questão da ondulação do concreto. Então, se eu tiver alguma ondulação, eu já preciso ter tudo isso medido e acertado, para quando eu colocar essa ancoragem, ela já sair toda bem certinha, né? Ela já vai sair alinhada para receber os módulos de vidro. Segundo ponto, né, é fazer essa proteção com as bandejas, né, para evitar que esse material danifique o sistema de fachada, tá?
Depois você vai, né, retirar essa bandeja e colocar os sistemas de baixo para cima. E por último, a instalação dos módulos, né? Eu venho com o módulo e começo a instalação. Tá? Então, eu sempre preciso proteger, né, todo esse sistema do cimento, porque o alumínio ele pode ser manchado, né? Em alguns pontos, eu vou entregar essa fachada e a pessoa vai ver aquele perfil. Então, o máximo que a gente puder proteger, para evitar que ele fique feio, né, para o cliente final receber, tem que ser feito, tá? E esses são modelos, né, são alguns recortes de projetos que a gente utiliza, né, para a esquadria, a fachada unitizada. Então vejam que ele não pode ser só um layout, né, não pode ser só um esquemático. Ele tem várias informações aqui me passando o que eu preciso ter nessa fachada, como que eu vou executá-la, detalhes informativos, especificações dos materiais, né? Então aqui ele me fala exatamente qual que é o vidro que eu vou utilizar, a espessura do vidro, qual que é a camada de PVB entre eles, porque é um vidro laminado, é um vidro de segurança, não pode ser um vidro qualquer. Eu preciso entender qual que é o meu perfil de alumínio, qual que é o silicone que eu vou utilizar para colar o vidro no meu quadro de alumínio e depois qual que é o silicone que eu vou usar para vedar o meu quadro depois de instalado. Não necessariamente serão, né, os mesmos silicones, eles têm funções diferentes. Então, são materiais diferentes que precisam ter certificados de teste, né, diferenciados também. O silicone estrutural, né, que é esse que cola o alumínio no vidro, ele é extremamente importante. Ele precisa vir com um certificado informando que ele está apto a ser utilizado, que aquele lote não tem problema, porque senão eu posso ter um descolamento, né? Um descolamento de vidro, né? Uma altura dessa é uma coisa absurda. Então, qualquer altura, né? Tá lá 1,5 m, caiu um vidro, pode machucar alguém. Então, é importante sempre ter todos esses passos de qualidade executiva bem informados e formalizados, né? Não é só eu saber que foi feito um teste naquele silicone. É eu ter o teste do silicone e conseguir guardá-lo, né? Conseguir repassá-lo, tá? Principalmente para o cliente final conseguir manter a sua manutenção, tá? Se ele não tiver essa informação, ele não vai saber qual foi o silicone utilizado. E ele pode comprar um silicone genérico que, inclusive, pode reagir com o silicone que está lá e provocar uma queda na sua vida útil. É muito importante, então, ter essas informações. Vou passar um exemplo, né, de uma inspeção de fachada que a gente faz, com alguns pontos que são, né, que chamam a atenção, só para vocês entenderem, né? Por que a gente fala sempre tanto de projeto, projeto, projeto? Porque para eu fazer uma inspeção numa fachada eletrizada, eu não consigo fazer sem o projeto. Fica muito mais difícil, né? Principalmente por se tratar de um elemento mais industrializado. Então, se eu não tiver esse projeto, meu trabalho como inspeção vai ficar extremamente complicado, tá? Então, vejam aqui um exemplo, né, dessa fachada. A gente fez uma inspeção de fachada nesse edifício e ele tem, né, uma fachada unitizada, de uma beleza, né, muito grande, ele é muito sofisticado. E se eu não tivesse um projeto, pense um, um momento, né? Como é que você vai indicar que tem um erro neste ponto aqui? Você precisa falar o pavimento. Ah, está no 26º andar. Em qual ponto exatamente? Ah, não, está na fachada oeste. Então tá, está no 26º da fachada oeste. Qual que é o módulo? Percebam que se eu não conseguir informar qual é o módulo, eu não posso falar que está debaixo da informação de dentro para fora. Está perto da sala da diretoria. Quem está trabalhando do lado de fora não sabe aonde está a diretoria, né? Nós temos então que informar elementos precisos, né, para ele conseguir fazer a manutenção dele. Tá? Então, quando você pensa como você vai passar essa informação, é que começa toda a dificuldade. E aí já aconteceu, né? Não nesse prédio, obviamente, mas em outros que a pessoa não tinha o projeto, né? Que tinham feito só um layout. Como é que você passa essa informação? Você tem que criar um mini projetinho ali, pelo menos para passar o que você precisa informar de patologias naquela fachada, né? Porque eu preciso informar o seguinte, ó, esse módulo está com problema. Então eu tenho que ter uma forma, né, de colocar isso tipo num plano cartesiano
E colocar, olha, está no pavimento X, mas está no módulo 1, 2, 3, 4, 5. Coloca lá na caixinha do módulo 5. Porque senão você não vai conseguir passar essa informação, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Como que a gente faz, né? Eu estou no pavimento e a gente coloca a informação do nome dos módulos. Geralmente, batendo com o nome que está no projeto. Para ficar mais fácil, né? Porque a pessoa que executou ou o mantenedor que eles vão contratar já tem uma experiência com o projeto. Ele vai ver o projeto, vai ver o seu laudo e vai conseguir saber exatamente o que ele tem que fazer, tá? Então tá aqui, olha. Aqui eu tenho o projeto mesmo, tá? De fachada daquele prédio, né, que a gente olhou, esse prédio aqui, tá vendo? Que ele tem umas aberturas para umas varandas internas, e essas varandas, né, possuem plantas, possuem paisagismo ali. Então a gente pega exatamente o projeto, tá? Aqui o módulo, ele é um módulo grandão, né? Não parece não, porque o prédio é muito grande, mas os módulos são enormes, né? São módulos que têm mais de 1,5 metro de altura, né? Por algum de largura. E aí você tem uma placa de vidro que ela é gigante. Então toda essa manutenção ela precisa ser muito bem planejada, porque em alguns pontos eu não vou conseguir subir com esse vidro pelo elevador, né? Vai ter que subir pelo lado de fora. Vai ter que ser transportado, né, por um guindaste, vai colocar na cobertura, para conseguir levar esse vidro até o local de instalação e correção dele. Então, eu não posso pensar que eu vou fazer essa manutenção de fachada, fachada netizada, né, da mesma forma como você faria uma fachada ventilada ou uma fachada airada, né, que a gente utiliza porcelanato e elementos bem menores. Não posso nem pensar, então, em se colocar em pé de similaridade com uma fachada texturada, por exemplo, porque ela é completamente diferente, né? Tem questão de peso, de execução, eu não posso pensar que é da mesma forma, tá? Eu vou ter que contratar uma empresa especializada só para fazer esse içamento das placas, né? Porque o vidro ele é muito pesado, mais combinado, né, com o peso do alumínio, etc., ele fica inviável para uma pessoa carregar. Então tem que ser realmente um sistema içado, pensado para levantar esse tipo de situação, esse tipo de material, tá? Depois disso, o profissional que vai fazer, né, essa manutenção, ele precisa ser extremamente bem treinado. Não pode ser qualquer serralheiro, por exemplo, né? Tem que ser uma pessoa que tem experiência com fachada unitizada, tá? E depois ele precisa receber a informação corretamente, né? Então aqui eu preciso falar para ele claramente, olha, é o quadro 11, né? Mas qual quadro? É o quadro do Shadow Box. A gente coloca, né, de forma bem apresentada, didática, assim, depois a gente entra no detalhe, né? Eu vou colocar que é o módulo 16 na fachada oeste, leste, sul ou norte. Você vai falar qual que é o pavimento certinho e vai indicar por foto, né, qual que é o elemento. Nesse caso aqui, eu tenho uma fratura no vidro justamente do shadow box. Aqui é a parte que teria, né, iluminação. Então aqui eu tenho, né, uma iluminação. E esse quadro aqui é o quadro do shadow box, tá? Você não consegue enxergar nada e ele está em efeito, né, espelhado. Então, nesse ponto aqui, seria impossível checar esse vidro quebrado de dentro para fora. Esse vidro que tem a parte, né, de iluminação, eu ainda consigo, em alguns casos, visualizar de dentro para fora, mas nem sempre. Porque a gente tem que lembrar que esse é um vidro laminado, né? Então, às vezes, a parte de dentro não fraturou e a parte de fora que fraturou. Aí, por dentro, a pessoa pode não conseguir ver essa fratura, tá? Principalmente se tiver um móvel na frente da janela, né? Notem que as fraturas elas tendem, né, a se iniciar pelas quinas, se ela tiver algum tipo de esforço, e aí você tem uma quase que impossibilidade de conseguir fazer essa verificação de dentro para fora. Por isso que você tem que fazer de fora para dentro, né? E a forma mais prática de fazer essa verificação é utilizando um drone, né? Você não tem que colocar um ser humano descendo ali com a cadeirinha só para checar o que você tem de problemas na fachada, né? Principalmente se você inicia sempre fazendo a inspeção dos problemas visuais e depois que você vai entrar para ver problemas que estão mais
ocultos, né? Vedação, infiltrações. Você vai fazer outros métodos, né, para identificar problemas. Tudo começa primeiro com uma inspeção visual. Eu preciso entender como é que aquela fachada está funcionando, né? Como é que ela está do lado de fora. Então, aqui é um exemplo para vocês verem, né? Primeiro a gente verifica essa parte toda. Tem vidro quebrado, tem silicone solto, tem silicone que está com fratura, né? Que já está começando a ter pequenas fissuras. E aí eu estou visualizando esse silicone de vidação aqui, ó. Não estou verificando o silicone estrutural que fez a união do vidro com o alumínio que está oculto aqui, né? Não estou conseguindo ver porque ele está lá dentro bonitinho, tá? Então, nessa situação aqui, a gente primeiro vai verificar tudo que é externo, tudo que é visível, tá? Mas eu preciso mesmo, sim, conseguir passar essa informação de forma bem clara, até para eles conseguirem comprar esse material, né? Qual que é o tamanho do vidro exato? Se eu conseguir fazer um levantamento bem certinho, depois disso daqui me vira uma planilha. Vai me gerar uma planilha que eu consigo falar certinho para o contratante. Ó, o módulo 16 é um vidro de 80 por 80. Então você vai pegar esse vidro e já tem que comprar ele. Ah, já o módulo 17 é um vidro de 2 e 2 metros por 2 metros. Então tem que comprar ele de forma diferente. Aí na hora que chegar na obra, ele tem que saber que aquele vidro ele tem que ir exatamente para aquele ponto, porque são tamanhos diferentes, então eu não posso trocar. E alguns pontos eu preciso levar que são vidros assim, de tamanhos especiais, como por exemplo é o caso das quinas. Ela não se repete, né? Ele só vai funcionar nessa plumada aqui, aquela dimensão. Então tem que ficar bem certinho, tem que pegar do projeto, que é que vai ter o tamanho exato desse vidro. E vejam que é um vidro também no Shadow Box, tá? Que também tinha problemas de ruptura, tá? Então é uma situação que é completamente impossível de ser verificada se não for pelo lado de fora. A gente tinha problemas de vedação, né? Eu tinha infiltração na parte de dentro, que foi verificada, né, pelos funcionários do prédio, mas que a gente conseguiu identificar a causa do lado de fora, né? Então você tinha algumas falhas de vedação nessa veneziana aqui de ventilação, tá? Essas eram áreas, né, dedicadas para as trocas de ar. Então, quando eu tinha essa veneziana aqui, em alguns pontos a gente percebeu, né, essas falhas no, na vedação, tá? Da veneziana com a fachada netizada. Ela fazia parte da fachada netizada, mas em alguns pontos essa vedação não ficou adequada, né? Com o tempo ela foi se perdendo. Então é importante a gente levantar esses pontos também, tá? Bom, gente, então é isso. Eu queria, né, só passar rapidinho essas informações de fachada unitizada, que é um pouco diferente, né, dos outros tipos de fachada, que são mais artesanais, né? Fachada texturada, fachada cerâmica, é tudo uma pessoa que está na fachada executando diretamente no local. E a fachada unitizada não, né? Ela é feita numa indústria, depois ela é só encaixada no local, tá? Mas mesmo assim, né, ela também tem alguns problemas a serem verificados, né, a serem levantados, tá? Bom, gente, então é isso. Agradeço a presença de vocês e até semana que vem.